Boa noite, professor. Estarei resolvendo o exercício 42, em que ele diz assim: encontre os pontos nos quais f é descontínuo. Em quais desses pontos f é contínuo à direita, à esquerda ou nenhum deles? Esboce o gráfico de f. Bom, esse é o nosso f de x. E para o f de x temos x mais 1, se x for igual ou menor do que 1 sobre x, se x estiver entre 1 e 3, e a raiz de x menos 3, se x for valores maiores do que 3. Bom, essas três opções são funções polinomiais e, consequentemente, são contínuas. Nesses intervalos, menos infinito e 1, 1 e 3 e mais infinito, as funções são contínuas. O único ponto de descontinuidade, ou os únicos pontos que poderiam existir, é se o ponto descontínuo for x igual a 1 ou x igual a 3. E para verificar se isso realmente acontece, se há algum ponto de descontinuidade, a gente vai precisar verificar se o limite de f de x, quando x tende a 1 e quando x tende a 3, é igual ao f de 1 e igual ao f de 3. Bom, começando pelo x igual a 1, considerei o f de 1 é igual, nessa operação aqui, o 1 é igual a 1. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Para poder calcular o limite, eu fiz da seguinte forma: calculei os limites laterais. Primeiramente, os valores quando x tende a 1 pela esquerda e, posteriormente, quando x tende a 1 pela direita. Quando x tende a 1 pela esquerda, fica o limite para os valores menores do que 1. Então, a gente usa o x mais 1. O limite de x mais 1, quando x tende a 1 pela esquerda, é igual a 1 mais 1 igual a 2. Já quando x tende a 1 pela direita, são os valores maiores do que 1. Logo, é essa construção aqui, 1 sobre x. O limite de 1 sobre x, quando x tende a 1 pela direita, é igual a 1 sobre 1, que é igual a 1. A conclusão que podemos chegar é que f é descontínua em x igual a 1. Por quê? Porque os limites laterais são diferentes. A condição para ser contínuo, como eu falei, é o f de 1 ser igual ao limite de f de x quando x tende a 1. Porém, se você observar, quando x tende a 1 pela direita, o limite de f de x é igual a 1, que é diferente de f de 1, e quando o limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, é igual a 2. Sendo assim, aqui pela esquerda há uma continuidade, porém pela direita não há. Como há uma descontinuidade, a função será descontínua. O mesmo raciocínio será usado quando x for igual a 3. F de 3 é igual a raiz de 3 menos 3, que é igual a 0. O limite de f de x, quando x tende a 3 pela esquerda, são os valores menores do que 3. Sendo assim, a gente usa essa segunda operação aqui, 1 sobre x. O limite de 1 sobre x, quando x tende a 3 pela esquerda, é igual a 1 sobre 3. Agora, quando x tende a 3 pela direita, são os valores maiores do que 3. E por isso a gente vai usar essa terceira operação aqui. O limite de f de x, o limite de raiz de x menos 3, quando x tende a 3 pela direita, é igual a raiz de 3 menos 3, que é igual a raiz de 0, que é igual a 0. E mais uma vez, f será descontínua quando x for igual a 3. Por quê? Porque pela esquerda há uma descontinuidade. Não combina os valores de f de 3 e o limite de x tendendo a 3 pela esquerda. Já pela direita há uma continuidade, porque os valores combinam, o de f de 3 e o valor de x tendendo a 3 pela direita. E finalmente, esse é o nosso gráfico. Para valores de x tendendo a 1 pela esquerda, a função é contínua. Descontínua para valores de x tendendo a 1 pela direita e x tendendo a 1 pela esquerda. E finalmente, contínua para valores de x tendendo a 3 pela direita.